Vera sentou-se rigidamente no tribunal, o olhar fixo em Leandro do outro lado da mesa de mogno polido que os separava como um abismo. Por um momento fugaz, sentiu como se o estivesse vendo pela primeira vez. Não o homem com quem se casara há 12 anos, mas um estranho envolto em feições familiares. Sua mandíbula marcada, antes suavizada pelo riso durante conversas noturnas, agora carregava uma arrogância que revirava seu estômago. 12 anos de casamento, 2 filhos, Sérgio e Rosa, e agora este final amargo e irregular. Os olhos dele brilhavam com um toque triunfante, como se tivesse ganhado algum grande prêmio, e essa arrogância cortava mais fundo que suas infidelidades, mais fundo que as inúmeras humilhações que ela engolira para manter a família intacta. Uma família, percebeu agora, que apenas ela sempre quisera de verdade. Leandro recostou-se na cadeira, seu terno sob medida impecável e sem amassados, exalando um ar de vitória. Ele estava indo embora, deixando a vida deles por Isabela. Jovem, radiante Isabela, com seu sorriso confiante e charme natural, que Leandro acreditava compreendê-lo de maneiras que Vera nunca pôde. Vera, que havia derramado sua alma em sua casa, na criação de Sérgio e Rosa, na construção de uma vida que ela pensava que ambos valorizavam. Ela olhou para as mãos de Leandro, cruzadas casualmente sobre a mesa, e lembrou-se de como costumavam embalar seus filhos. Agora, essas mesmas mãos pareciam indiferentes, como se Sérgio e Rosa não fossem mais seu sangue, seu legado. Vera, tudo bem? Sua advogada, doutora Diana Matos, sussurrou, sua voz um zumbido baixo de preocupação. Vera conseguiu um aceno tenso, embora sua garganta queimasse com lágrimas não derramadas. Ela não podia se permitir desmoronar ali, não na frente dele. Do outro lado da sala, o advogado de Leandro murmurou algo em seu ouvido e ele sorriu com desdém, um lampejo de divertimento cruzando seu rosto. O peito de Vera apertou. Será que ele sequer pensava em Sérgio, que o idolatrava? Ou em Rosa, que ainda perguntava por que o papai estava fora com tanta frequência? Aparentemente não. Pensão alimentícia? Ah, ele pagaria. A contragosto, é claro. O mínimo exigido por lei, o suficiente para manter o tribunal longe dele, mas nenhum centavo a mais. Não quando os desejos de Isabela pairavam tão grandes em sua nova vida. Vera imaginou o apartamento elegante de Isabela, cheio de bugigangas caras que Leandro forneceria alegremente, enquanto as sapatilhas de balé gastas de Rosa ficavam desamarradas. O martelo do juiz bateu com um estalo agudo que ecoou no tribunal silencioso. O tribunal concede o divórcio conforme estipulado, entoou a juíza, sua voz firme e clínica. A guarda dos filhos menores, Sérgio e Rosa, é concedida à senhora Vera Almeida, com o senhor Leandro Almeida, devendo prover pensão alimentícia conforme delineado. Os direitos de visitação serão determinados conforme o acordo. As palavras banharam Vera como uma maré distante, como se pertencessem à vida de outra pessoa. Ela encarou os veios da mesa, traçando seus redemoinhos com os olhos, relutante em encontrar o olhar de Leandro novamente. Vera, doutora, Diana disse suavemente, tocando seu braço. Acabou. Você fez o que tinha que fazer. Será que fiz? A voz de Vera era quase um sussurro, rouca de dúvida. Ela pensou na raiva silenciosa de Sérgio, no rosto manchado de lágrimas de Rosa, quando explicou por que o papai não voltaria para casa. Ela lutou o suficiente? Tinha falhado com eles ao deixar chegar a este ponto? Leandro levantou-se, ajeitando a gravata com um movimento ensaiado, e lançou-lhe um único olhar. Não de arrependimento, mas de desprezo. O tribunal parecia sufocante, o ar pesado com a finalidade de tudo. 12 anos de vida compartilhada, esperanças, sonhos, promessas, haviam desmoronado como um frágil castelo de cartas, deixando Vera esvaziada. O eco do martelo ainda pairava em seus ouvidos, mas o que veio a seguir foi uma reviravolta que nem mesmo sua experiente advogada, doutora Diana Matos, havia antecipado. Enquanto a juíza se preparava para encerrar a sessão, Leandro pigarreou, sua voz cortando os murmúrios do tribunal. Meritíssima, disse ele,
seu tom tingido de uma confiança que fez a pele de Vera arrepiar. Há mais uma coisa. Isabela, parada logo atrás dele, inclinou-se, seus lábios brilhantes curvando-se em um leve sorriso encorajador. O estômago de Vera revirou. O que agora? A juíza, uma mulher magra de cabelos grisalhos e uma testa perpetuamente franzida, espiou por cima dos óculos. Sim, Sr. Almeida. Leandro ajeitou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na mesa. Eu gostaria de solicitar a devolução de certos presentes que dei a Vera durante nosso casamento. Presentes caros. Ele deu de ombros, como se fosse uma reflexão casual. Eles têm um valor monetário significativo. Um silêncio atordoado cobriu a sala. A juíza piscou, sua carranca se aprofundando, e removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz. Desculpe, senhor. Almeida, poderia esclarecer o que quer dizer com presentes? Leandro inclinou-se para a frente, impassível. Joias, para começar. Como o colar de esmeraldas que dei a ela no nosso 5º aniversário. Os brincos de diamante de quando ela foi promovida. Ah, e a pulseira de prata antiga que ela sempre usava naqueles jantares de caridade. Há outras coisas também. Um vaso de cristal, algumas bolsas de grife. Valem uma boa quantia, e bem, eu gostaria de tê-los de volta. A respiração de Vera ficou presa, seu coração batendo tão alto que ela pensou que poderia ecoar na sala. Ela encarou Leandro, procurando por algum traço do homem que um dia a amou. Mas tudo o que viu foi um estranho, seus olhos frios e calculistas. Isso não era apenas mesquinhez, era uma provocação deliberada, uma última torção da faca para humilhá-la. Ela olhou para Isabela, cujo sorriso mal disfarçado percebeu. Isso não era apenas ideia de Leandro. Era uma performance orquestrada para despojar Vera até mesmo dos menores resquícios de seu passado compartilhado. A caneta da doutora Diana congelou a meio caminho. Sua voz era um sussurro feroz. Isso é absurdo. Ele não tem base legal para exigir presentes de volta. Deixe-me cuidar disso. Mas Vera mal a ouviu. A audácia daquilo, Leandro parado ali, listando símbolos de uma vida que construíram juntos como itens em uma lista de venda de garagem, a deixou atordoada. O colar de esmeraldas, um presente após uma reconciliação chorosa quando Sérgio nasceu. Os brincos, comprados por capricho durante um raro momento de alegria. A pulseira, que ela usara para se sentir forte em eventos onde representava a esposa perfeita. Estes não eram apenas objetos. Eram fragmentos de seu coração, agora sendo negociados em tribunal aberto. A juíza pigarreou, sua expressão uma mistura de incredulidade e irritação. Sênior Almeida, presentes dados durante um casamento são geralmente considerados propriedade do destinatário. Se você está buscando reaver esses itens, isso exigiria uma audiência separada com documentação e avaliação adequadas. Este tribunal não é o lugar para disputas detalhadas dessa natureza. Leandro abriu a boca, mas antes que pudesse responder, a voz de Vera soou, firme, apesar do tremor em seu peito. Meritíssima, não há necessidade de outra audiência. A sala ficou em silêncio. A cabeça da doutora. Diana virou-se para ela, os olhos arregalados. Vera, não. Vera levantou a mão silenciando sua advogada. Ela se levantou, sua postura rígida, e encarou a juíza. Eu devolverei tudo. O colar, os brincos, a pulseira, o vaso, as bolsas, tudo. Ele pode ficar com eles. A sobrancelha da juíza se ergueu, e ela se inclinou para a frente, sua voz gentil, mas inquisitiva. Senhora Almeida, tem certeza? Você não tem obrigação de concordar com isso. Podemos tratar deste assunto formalmente, se necessário. A garganta de Vera apertou, mas ela forçou um pequeno aceno resoluto. Tenho certeza, meritíssima. Não quero prolongar mais isso. Ela fez uma pausa, seu olhar desviando para Leandro, que pareceu momentaneamente surpreso, como se não esperasse que ela capitulasse tão facilmente. Cansei de me apegar a coisas que não importam mais. O sorriso de Isabela vacilou, e Leandro se mexeu desconfortavelmente, sua bravata diminuindo sob o peso da dignidade silenciosa de Vera. A juíza hesitou, depois assentiu.
Muito bem, Sra. Almeida. Se tem certeza, o tribunal registrará seu acordo para devolver os itens especificados. Deixo a cargo de ambas as partes coordenar os detalhes fora do tribunal. Dr. Diana inclinou-se novamente, seu sussurro urgente. Vera, você não precisa fazer isso. Isso é só ele tentando te machucar. Vera encontrou os olhos de sua advogada, sua voz quase inaudível. Eu sei, mas não vou brigar por migalhas. Deixe-o ter seus troféus. Eu fico com o que importa. Meus filhos, meu respeito próprio. O tribunal, já tenso, pareceu se contrair ainda mais quando Isabela puxou a manga de Leandro, suas unhas bem feitas brilhando sob as luzes fluorescentes. Leandro se endireitou, encorajado, e fixou Vera com um olhar desafiador. Quero tudo que custou mais de R$ 250 que eu te dei de volta, ele declarou, sua voz ressoando com uma bravata que fez a mandíbula de Vera apertar. Ele fez uma pausa, olhando para Isabela, que se inclinou e murmurou algo em seu ouvido, seus lábios se curvando com malícia. Leandro assentiu, depois acrescentou. E os presentes que dei às crianças também, se custaram mais de R$ 250. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O coração de Vera despencou, as palavras cortando-a como uma lâmina fria. Isso ia além da humilhação. Era uma crueldade deliberada e calculada. Ela encarou Leandro, procurando por qualquer resquício do homem que um dia colocara Sérgio na cama ou trançara o cabelo de rosa para a escola. Mas tudo o que viu foi um estranho, seu rosto iluminado por uma arrogância que fez sua pele arrepiar. As crianças. Ele estava arrastando Sérgio e Rosa para essa vingança mesquinha, exigindo a devolução de presentes de aniversário, presentes de Natal, símbolos do amor de um pai, agora reduzidos a itens em seu livro Razão. Você está falando sério? Vera perguntou, sua voz baixa, tremendo com o esforço para permanecer calma. Suas mãos agarraram a borda da mesa, os nós dos dedos embranquecendo. Absolutamente, Leandro respondeu, seu sorriso se alargando. Todo dentes e arrogância. Tudo, até a última lembrancinha. Gastei bastante com você e sua prole, e sei que não posso exigir dinheiro de volta, mas quero pelo menos as coisas de volta. Ele recostou-se, cruzando os braços, como se tivesse acabado de dar um cheque-mate. Isabela ficou ao lado dele, seu sorriso predatório, olhos brilhando com triunfo. Ela era a marionetista aqui, Vera percebeu, a instigadora dessa exibição grotesca. Não se tratava apenas de recuperar presentes. Tratava-se de despir Vera, fazê-la sentir-se pequena, pobre, descartada. Isabela queria que ela sentisse o peso do que havia perdido, esfregar sal na ferida de seu casamento desfeito. Dr. Diana Matos levantou-se de um salto, sua voz afiada de indignação. Meritíssima, isso é ultrajante. Não há base legal para exigir a devolução de presentes, especialmente aqueles dados a crianças menores. Isso é assédio puro e simples. Mas Leandro a interrompeu, seu tom inabalável. Tenho direito ao que é meu. Não vou recuar. A juíza, visivelmente exasperada, levantou a mão. Sênior Almeida, já afirmei que tais assuntos exigem uma audiência separada. Aconselho veementemente que reconsidere este curso de ação. Vera mal os ouviu. A sala pareceu borrar, as vozes desaparecendo em um zumbido distante. Ela olhou para Leandro, depois para Isabela, a satisfação arrogante deles irradiando como uma névoa tóxica. Os olhos de Leandro encontraram os dela, e seu sorriso se alargou como se esperasse que ela desmoronasse, torcendo por isso. Ele estava esperando por um espetáculo, por lágrimas, para que ela implorasse ou se enfurecesse. Mas Vera sentiu algo totalmente diferente. Não raiva, nem mesmo dor, mas uma estranha indiferença esclarecedora. Eles eram tão pequenos, tão patéticos em sua ganância, agarrando-se a bugigangas para sustentar sua vitória vazia. Era quase lastimável. Ela se levantou lentamente, seus movimentos deliberados, e a sala ficou em silêncio. Está tudo bem, disse ela, sua voz calma e firme, cortando a tensão como uma lâmina. Devolverei todos os seus presentes, tudo, até o último. Os olhos de Isabela se iluminaram, brilhando com uma excitação febril. Vera quase podia vê-la catalogando mentalmente os despojos,
o colar de esmeraldas, os brincos de diamante, a pulseira de prata, talvez até a caixinha de música de rosa ou o telescópio de Sérgio, presentes que Leandro uma vez apresentou com um sorriso. A antecipação de Isabela era palpável, um abutre circulando uma carcaça, ansioso para reivindicar seu prêmio. Leandro, no entanto, vacilou, seu sorriso presunçoso enfraquecendo. Ele não esperava isso. A calma resolução de Vera, sua recusa em dar a ele a explosão emocional que ele desejava. "Tem certeza?" Ele perguntou, um traço de incerteza infiltrando-se em sua voz. "Completamente", Vera respondeu, seu olhar firme. "Vou encaixotar tudo. As joias, o vaso, as bolsas, os presentes das crianças também. O telescópio do Sérgio, a caixinha de música da Rosa, os livros, os brinquedos. Se custou mais de R$ 250, é seu." Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem, depois acrescentou: "Espero que valha a pena, Leandro." A juíza pigarreou seu tom cansado. "Senhora Almeida, devo reiterar que você não tem obrigação de cumprir este pedido. Se desejar, podemos..." "Não, meritíssima." Vera interrompeu, sua voz inabalável. "Cansei disso. Deixe-o ficar com as coisas dele. Eu não preciso delas." Leandro mexeu-se desconfortavelmente, sua bravata diminuindo sob o peso da compostura de Vera. Isabela, alheia à mudança, apertou o braço dele, seu sorriso triunfante. Mas Vera viu o lampejo de dúvida nos olhos de Leandro, a percepção de que ele havia calculado mal. Ele queria quebrá-la, mas em vez disso, ela estava indo embora, altiva. Enquanto a juíza encerrava a sessão, Vera pegou sua bolsa e levantou-se, o coração pesado, mas a resolução intacta. Pensou em Sérgio e Rosa, esperando em casa, inconscientes da última traição de seu pai. Ela os protegeria dessa feiura. E quanto aos preciosos presentes de Leandro, ela os devolveria todos, até o último, e deixaria que ele se engasgasse com sua vitória vazia. A semana seguinte ao confronto no tribunal passou em uma névoa de determinação silenciosa para Vera. Cada dia, ela se dedicava à tarefa de reunir os presentes de Leandro, uma purga meticulosa do passado que parecia ao mesmo tempo catártica e esmagadora. Ela se movia pela casa como um fantasma, vasculhando armários, gavetas e caixas de armazenamento empoeiradas, escondidas nos cantos. Cada item que descobria, uma caixa de veludo para joias, uma bolsa de grife elegante, um delicado vaso de cristal, carregava uma memória, nítida e agridoce. O colar de esmeraldas que ele lhe dera após o nascimento de Sérgio, um símbolo de sua frágil reconciliação. Os brincos de diamante de uma viagem a Buenos Aires, um momento fugaz de alegria em um casamento em ruínas. A pulseira de prata que ela usara para se sentir forte em eventos onde representava a esposa perfeita. Um por um ela os colocou em caixas de papelão, seu peso maior que seu valor monetário. A casa estava silenciosa, exceto pelo rangido suave do assoalho e o farfalhar do papel de seda enquanto ela embrulhava cada item com cuidado, como se os estivesse preservando para a vida de outra pessoa. Ela trabalhava metodicamente, as mãos firmes mesmo enquanto seu coração doía. As crianças estavam na escola durante o dia e ela agradecia a solidão. Poupava-a de explicar por que estava desmontando peças de sua história compartilhada. Mas a parte mais difícil veio por último. Na noite final, com as caixas de seus próprios presentes seladas e empilhadas na sala de estar, Vera se preparou e entrou no quarto de Sérgio. O quarto cheirava levemente ao perfume dele e ao cheiro persistente das HQs que ele amava. Seus olhos pousaram no telescópio perto da janela, um presente de Natal de Leandro, quando Sérgio tinha 10 anos, na época em que ele passava horas ensinando o filho a nomear as estrelas. Ela hesitou, os dedos roçando o metal frio, depois o desmontou gentilmente, embrulhando cada peça em plástico bolha. Em seguida, reuniu os livros de astronomia encadernados em couro que Leandro lhe dera, suas páginas ainda marcadas com as notas cuidadosas de Sérgio. Sua garganta apertou ao colocá-los em uma caixa, imaginando a confusão de Sérgio, sua raiva silenciosa, quando soubesse que seu pai queria aquilo de volta.
O quarto de Rosa era ainda pior. As paredes em tons pastel e as luzinhas de fada pareciam um santuário que Vera estava violando. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou a caixinha de música que Leandro dera a Rosa em seu 8º aniversário. Sua melodia delicada, tilintando quando a abriu. Rosa a tocava todas as noites antes de dormir, seus dedinhos traçando as rosas esculpidas na tampa. A visão de Vera turvou com lágrimas enquanto a embrulhava cuidadosamente, colocando-a ao lado do unicórnio de pelúcia que Leandro comprara durante uma rara viagem em família à praia. Ela adicionou a pulseira de berloques que Rosa adorava, seus pingentes minúsculos de sapatilha de balé e estrela tilintando suavemente enquanto a embalava. Cada item parecia um roubo, uma traição à confiança de seus filhos. Mas Vera continuou, sua resolução endurecida pela lembrança do sorriso arrogante de Leandro e do sorriso predatório de Isabela. Quando terminou, as caixas ficaram na sala de estar como sentinelas silenciosas, um testamento de uma vida desfeita. Vera afundou no sofá, a exaustão se instalando em seus ossos. Ela encarou a pilha, sua mente repassando a cena do tribunal, a audácia de Leandro, a alegria de Isabela, a incredulidade cansada da juíza. Uma parte dela queria ligar para a doutora Diana, perguntar se havia uma maneira de lutar contra isso, de manter pelo menos os presentes das crianças. Mas ela descartou o pensamento. Lutar só prolongaria a dor, daria a Leandro a satisfação de vê-la lutar. Não, ela daria a ele o que ele queria e o deixaria engasgar com isso. A porta da frente rangeu e a voz de Sérgio chamou. Mãe? Tá em casa? Vera se endireitou enxugando os olhos rapidamente. Aqui, querido, disse ela, forçando um sorriso enquanto Sérgio e Rosa apareciam, mochilas penduradas nos ombros. O olhar de Sérgio pousou nas caixas, sua testa franzindo. O que é tudo isso? Rosa espiou por trás dele, os olhos arregalados. A gente vai se mudar? O coração de Vera apertou. Ela esperava adiar essa conversa, protegê-los um pouco mais. Não, querida, não vamos nos mudar, disse ela suavemente, levantando-se para encontrá-los. São algumas coisas que seu pai pediu, presentes que ele nos deu ao longo dos anos. A expressão de Sérgio escureceu, sua mandíbula apertando de uma forma que o fazia parecer muito mais velho que seus 15 anos. Tipo, suas joias? Que coisa mais errada. Rosa apertou sua mochila, sua voz pequena. Isso quer dizer... Minha caixinha de música também? Vera ajoelhou-se diante dela, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Rosa. Sim, meu amor. Sinto muito. Mas tudo bem. Não precisamos dessas coisas para sermos felizes, certo? Temos um ao outro. O lábio de Rosa tremeu, mas ela assentiu, inclinando-se no abraço de Vera. Sérgio, no entanto, ficou rígido, os punhos cerrados. Ele vai levar meu telescópio, não vai? Depois de prometer que íamos usar juntos neste verão? Vera levantou-se, pousando a mão em seu ombro. Eu sei que dói, Sérgio. Eu queria poder mudar isso. Mas seu pai, ele fez a escolha dele. Vamos ficar bem sem essas coisas, eu prometo. Com as caixas dos presentes de Leandro seladas e empilhadas na sala de estar, Vera enxugou os olhos, pegou um caderno e sentou-se à mesa da cozinha, sua resolução endurecendo. Ela decidiu fazer uma lista de cada item que estava devolvendo, um catálogo da ganância de Leandro exposto. Ela escreveu com precisão, sua caneta arranhando o papel enquanto documentava tudo, do extravagante ao trivial. O colar de esmeraldas avaliado em milhares do 5º aniversário. Os brincos de diamante de Buenos Aires, um gasto imprudente durante uma rara viagem feliz. A pulseira de prata, antiga e insubstituível, de um leilão de caridade. O vaso de cristal presente de boas-vindas para a primeira casa deles. Bolsas de grife quase sem uso, de anos em que Leandro queria que ela parecesse a esposa ideal. O telescópio de Sérgio, presente de Natal que despertou seu amor pelas estrelas. A caixinha de música de Rosa, sua melodia e conforto noturno. A pulseira de berloques com sua pequena sapatilha de balé, uma surpresa de 10º aniversário. Até as bugigangas baratas, uma caneca de souvenir de R$ 60 de férias em família,
um conjunto de canetas novidade de R$ 75 que Leandro jogou na meia de Natal de Rosa, um modelo de navio de R$ 55 que Sérgio montou meticulosamente com a ajuda do pai. A lista cresceu, espalhando-se por páginas, um inventário absurdo de uma vida desmontada. Vera incluiu cada último item, não importa quão pequeno, sua caligrafia firme e deliberada. Ela queria que Leandro visse o ridículo de sua exigência, confrontasse a mesquinhez de suas ações em preto e branco. Deixe ele e Isabela vasculharem este saque patético, pensou. Deixe-os engasgar com a vitória quando perceberem o quão vazia ela é. A lista era mais do que um registro, era uma declaração. Ela imaginou entregar as caixas, a lista cuidadosamente dobrada dentro e o rosto de Leandro ao lê-la. Ele sentiria vergonha, dúvida, ou o riso de Isabela abafaria qualquer lampejo de arrependimento? Não importava. Vera tinha acabado de buscar validação dele. Ela fechou o caderno e levantou-se, o coração mais leve do que estivera em semanas. As caixas, a lista, as memórias eram de Leandro para reivindicar. Vera estava na penumbra de sua sala quase vazia, o peso da finalidade pressionando seu peito. Ela resolveu embalar uma última caixa, um recipiente pequeno e discreto para as relíquias de uma vida que ela não estava pronta para entregar. Estes não eram meros objetos, eram fragmentos de seu coração, cada um pesado com memórias que ela lutara para manter. Sabia que não tinha escolha a não ser deixá-los ir, mas o ato parecia uma traição. A reação de seu ex-marido pairava em sua mente, imprevisível e afiada, como uma tempestade se formando no horizonte. Ele desmoronaria ao vê-los? Ele sequer se importaria? Uma coisa era certa. Esta caixa, cuidadosamente curada com peças de seu passado compartilhado, seria seu golpe final e deliberado. Um golpe silencioso e devastador, destinado a perdurar muito depois que ela se fosse. No dia combinado, uma van de entrega parou ruidosamente do lado de fora do novo e elegante apartamento de Leandro, seus pneus rangendo no meio-fio. O motorista e seu ajudante, suando no calor do final da manhã, grunhiram enquanto levantavam várias caixas de papelão para a calçada, suas bordas firmemente seladas com fita adesiva. Leandro estava na varanda, braços cruzados, um sorriso torto se espalhando pelo rosto. Ele achava que tinha vencido, forçado Vera a se curvar, a reconhecer sua superioridade neste último e mesquinho jogo de poder. Ele não tinha ideia do que o esperava dentro daquelas caixas, nenhuma noção da desafio silencioso embalado ao lado das bugigangas que ele exigira. "Assine aqui, senhor", disse o motorista, entregando uma prancheta a Leandro. Ele rabiscou seu nome com floreio, mal olhando para o recibo, e dispensou os homens. Enquanto a van se afastava, Leandro examinou a pilha de caixas, seu sorriso se alargando. Esta era sua vitória, tangível e cuidadosamente embalada. Com Isabela pairando por perto, os olhos brilhantes de antecipação, Leandro começou a carregar as caixas para dentro, uma por uma, para a sala de estar impecável com sua mesa de centro de vidro e sofá cor creme. A tarefa era tediosa, mas a excitação de Isabela era contagiante. Ela batia palmas como uma criança na manhã de Natal, seu riso ecoando pelo apartamento. Quando colocou a última caixa no chão, Leandro enxugou a testa e virou-se para ela, sua voz provocadora. "Feliz agora, princesa." Extasiada, Isabela ronronou, envolvendo os braços ao redor dele. Eles se beijaram, os lábios dela demorando nos dele, e Leandro riu. "Tudo bem, vamos limpar essa bagunça e ver o que temos." Isabela não perdeu tempo. Ela atacou as caixas, seus dedos rasgando a fita com precisão ávida. Ela se concentrou em uma marcada com as iniciais de Vera, ignorando as outras em seu frenesi. A caixa se abriu para revelar um tesouro de posses de Vera, cada item aninhado em papel de seda como relíquias de uma vida descartada. Isabela ofegou, puxando o colar de esmeraldas, suas pedras capturando a luz em uma cascata de fogo verde. "Oh, Leandro, olha isso!" ela gritou, colocando-o em volta do pescoço. Em seguida vieram os brincos de diamante, que ela prendeu com uma risadinha encantada.
admirando seu reflexo em um espelho próximo. A pulseira de prata se seguiu, seus elos antigos brilhando enquanto ela a deslizava em seu pulso. Ela vasculhou o resto, bolsas de grife, o vaso de cristal, maravilhando-se com cada peça, modelando-as como uma criança brincando de se vestir. Estes são meus agora, ela declarou, girando na sala de estar, sua voz pingando triunfo. Leandro, enquanto isso, virou-se para a caixa mais pesada, cheia dos presentes das crianças. Ele vasculhou-a com um ar distante, seus dedos roçando o telescópio de Sérgio, seu metal frio ao toque. Ele o deixou de lado, calculando mentalmente seu valor de revenda. A caixinha de música de rosa veio em seguida, sua tampa esculpida intrincada, mas sem significado para ele agora. Ele a empilhou com a pulseira de berloques e um conjunto de livros de astronomia, murmurando para si mesmo sobre anunciá-los online. Isso deve render um bom preço, disse ele, mais para si mesmo do que para Isabela, que estava muito absorta em suas novas bugigangas para se importar. Então Isabela abriu uma caixa menor, seu conteúdo menos glamouroso. Dentro havia fotografias, cartões postais e um maço de desenhos infantis, suas bordas enrolando com a idade. Ela franziu a testa, levantando um esboço a giz de cera de um tanque que Sérgio havia desenhado anos atrás. Depois um cartão postal de uma viagem em família ao litoral. Seu lábio se curvou em desdém. Leandro, esta caixa é só lixo inútil, disse ela, jogando um punhado de desenhos na mesa de centro. Jogue fora com o lixo. Leandro olhou por cima, mal registrando o conteúdo. É, claro, disse ele, já juntando as caixas de papelão vazias para achatar para a reciclagem. Ele pegou a caixa menor, seu conteúdo intocado, e a levou para a garagem junto com algumas outras fechadas, empurrando-as para uma prateleira ao lado de latas de tinta e equipamentos de ginástica esquecidos. Para ele, era apenas tralha, insignificante comparada aos despojos brilhantes com os quais Isabela estava se deliciando. Enquanto Isabela desfilava pela sala de estar, o colar de esmeraldas brilhando em sua garganta, Leandro sentiu um lampejo de satisfação. Ele conseguira o que queria. A capitulação de Vera, o deleite de Isabela, um saque arrumado para vender ou ostentar. Mas enquanto olhava para os desenhos espalhados na mesa, as flores tortas de Rosa, os aviões tortos de Sérgio, algo se mexeu em seu peito, fraco e fugaz. Ele o afastou, virando-se para se juntar a Isabela, que agora admirava o vaso de cristal na lareira. Valeu cada segundo daquela bobagem no tribunal, disse Isabela, sua voz presunçosa, enquanto ajustava os brincos de diamante. Leandro assentiu, forçando um sorriso, mas seus olhos demoraram na porta da garagem, onde a pequena caixa estava esquecida. Ele não a abriu. Ele não precisava. A vitória era dele. Ou assim ele dizia a si mesmo. De volta à casa de Vera, os dias seguintes à entrega dos presentes exigidos por Leandro estavam longe da libertação triunfante que ela sentira inicialmente. O ato de empacotar e deixar ir fora libertador no início, uma recuperação silenciosa de sua dignidade. Mas com o passar das semanas, o peso de tudo se abateu sobre ela como uma névoa sufocante. Ela estava apenas começando a vislumbrar a luz novamente. Pequenos momentos de esperança costurados em seus dias. Uma risada com Rosa por causa de um filme bobo, uma rara conversa aberta com Sérgio quando o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido, mas Vera atendeu, sua voz cautelosa. Alô? Vera, querida. É a Isabela. A voz era melosa, pingando uma doçura que deixou os nervos de Vera em alerta. Ela congelou, o aperto no telefone aumentando. De todas as pessoas, por que Isabela estava ligando? O que você quer? Vera perguntou seu tom neutro, tentando se preparar para o que quer que estivesse por vir. Oh, só pensei em ligar ver como você está aguentando, disse Isabela, sua voz vibrando com falsa preocupação. Deve ser tão difícil passar por tudo isso. Quero dizer, perder o Leandro, abrir mão de todas aquelas coisas lindas. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, e Vera percebeu tarde demais que aquilo era uma armadilha,
uma provocação calculada, disfarçada de gentileza. Vera fechou os olhos, expirando lentamente, sua mão livre cerrando-se em punho. Estou bem, Isabela. Há algum motivo para esta ligação? A risada de Isabela foi leve, quase musical, mas carregava o fio de uma navalha. Bem, suponho que só queria compartilhar um pequeno momento com você. Agora mesmo, enquanto falamos, estou usando aquele lindo colar de esmeraldas que você mandou. Fica deslumbrante em mim, não acha? Leandro não consegue parar de olhar. O estômago de Vera revirou, a imagem gravando em sua mente. Isabela se exibindo com aquele colar, o que Leandro lhe dera após o nascimento de Sérgio, um símbolo de um amor que ela pensara ser inquebrável. A raiva que ela vinha suprimindo, a fúria que enterrara sob camadas de resolução e indiferença, surgiu na superfície, quente e implacável. Ela apertou os lábios, forçando-se a manter a calma, a não dar a Isabela a satisfação de uma reação. Bom para você, conseguiu dizer, a voz tensa. Mas Isabela não havia terminado. Ela se aprofundou em sua crueldade, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Sabe o que realmente me excita, Vera? Saber que conquistei um homem casado. Saber que o fiz despir a ex-esposa. Suas joias, os brinquedos dos seus filhos, toda a sua vida patética, é eletrizante. Esse foi o ponto de ruptura. A contenção de Vera estalou como um fio tensionado. A raiva que ela segurara explodiu em fúria branca e incandescente. Você acha que isso é um jogo, Isabela? Ela cuspiu, sua voz tremendo de raiva. Você acha que ganhou alguma coisa? Você está desfilando com a minha vida antiga como se fosse um troféu, mas você não passa de uma carniceira pegando restos. Leandro não te escolheu porque você é especial. Ele te escolheu porque você é fácil. Você é uma distração, um brinquedo brilhante que ele vai jogar fora no segundo em que ficar entediado. E confie em mim. Ele vai. Houve um silêncio atordoado do outro lado, e Vera continuou, suas palavras afiadas e implacáveis. Quer se gabar desse colar? Vá em frente. Use-o até te sufocar. Mas não ouse me ligar de novo, agindo como se tivesse conquistado alguma coisa. Você não vale o meu tempo. E nem ele. A compostura de Isabela vacilou, sua voz subindo de tom. Como você se atreve? Não, como você se atreve? Vera a interrompeu, sua voz firme agora, fria como aço. Você queria uma reação. Você conseguiu. Agora, fique fora da minha vida. Ela bateu o telefone, as mãos tremendo, a respiração ofegante. As semanas seguintes ao telefonema venenoso de Isabela foram uma descida às trevas para Vera. Noites sem dormir se acumulavam, sua mente um turbilhão implacável de memórias e arrependimentos. Ela tentava dormir, mas imagens do sorriso arrogante de Leandro, do sorriso predatório de Isabela, a assombravam. A depressão que vinha fervendo desde o divórcio surgiu, puxando-a para baixo como uma correnteza. Tarefas simples, fazer o café da manhã, levar as crianças para a escola, pareciam insuperáveis. Ela escondeu seu desmoronamento de Sérgio e Rosa o melhor que pôde, mas as rachaduras estavam aparecendo, e o peso de tudo se tornou demais. Uma manhã, depois de uma noite olhando para o teto, Vera quebrou. Ligou para a doutora Diana, sua voz tremendo ao admitir que não conseguia lidar. Dr. Diana, sempre a âncora firme, providenciou para que Vera se internasse em uma clínica psiquiátrica por uma semana de cuidados intensivos. A decisão foi agonizante. Deixar Sérgio e Rosa com sua irmã parecia outro fracasso, mas Vera sabia que não poderia ser a mãe que eles precisavam se não buscasse ajuda. A clínica foi um borrão de sessões de terapia, quartos silenciosos e ajustes de medicação. Ela falou pouco no início, as palavras presas atrás de um muro de dor. Mas lentamente, com a orientação de uma terapeuta gentil, começou a desatar os nós da dor, raiva e culpa. Quando recebeu alta, algo havia mudado. A clínica não apagara a dor, mas lhe dera ferramentas para enfrentá-la. Vera voltou para casa com uma sensação frágil, mas crescente, de aceitação. Sentou-se à mesa da cozinha uma noite, uma caneca de chá de camomila aquecendo suas mãos, e deixou a verdade assentar em seus ossos. A traição de Leandro,
A crueldade de Isabela, a perda daqueles símbolos materiais, eram reais e a haviam ferido profundamente. Mas não a definiam. Ela não era a ex-esposa quebrada que tentaram fazê-la sentir. Ela era Vera Almeida, mãe de 2 filhos incríveis, sobrevivente de um casamento que testara sua força e uma mulher capaz de forjar um novo caminho. Ela olhou para a sala de estar, onde Sérgio estava esparramado no sofá, desenhando em um caderno, e Rosa praticava uma nova coreografia de dança, seu riso enchendo o ar. O coração de Vera doeu, mas era uma dor mais suave agora, tingida de amor em vez de desespero. Pensou nas caixas que enviara a Leandro, na lista que elaborara meticulosamente na voz exultante de Isabela. Essas coisas pertenciam a um capítulo que estava fechado. A história que ela estava escrevendo agora, sua história, a de Sérgio, a de Rosa, estava apenas começando. "Mãe, tudo bem?" Sérgio chamou, levantando os olhos de seu esboço, sua voz contendo uma preocupação silenciosa, do tipo que só um adolescente que viu demais poderia ter. Vera sorriu, um sorriso real desta vez, pequeno, mas firme. "Sim, meu amor, estou chegando lá." Rosa girou seu rabo de cavalo balançando. "Quer dançar comigo? É divertido." Vera riu pousando a caneca. "Você sabe que sou péssima nisso, mas claro, mostre-me seus passos." Enquanto se juntava a Rosa, tropeçando nos passos e rindo de sua própria falta de jeito, Vera sentiu um lampejo de leveza que não conhecia há meses. Aceitação não era um destino, percebeu. Era um processo. Um que ela percorreria todos os dias. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que conseguiria. Com seus filhos ao seu lado, ela construiria uma vida definida não pelo que havia perdido, mas pelo que ainda tinha e pelo que ainda estava por descobrir. Meses depois, enquanto Vera começava a encontrar seu equilíbrio em sua nova vida, notícias fragmentadas sobre Leandro e Isabela chegavam através de uma amiga em comum, Carla. Numa tarde fresca de outono, tomando um cafezinho em um café aconchegante, Carla se inclinou, sua voz baixa com fofoca. "Você não vai acreditar nisso, Vé. A Isabela teve um bebê, um menino. Deve ter engravidado durante o divórcio, mas mantiveram segredo." A colher de Vera parou a meio caminho, seu coração dando um pequeno e inesperado solavanco. Ela não pensava em Isabela há semanas. Vinha tentando se concentrar em sua própria cura, em Sérgio e Rosa. A notícia não deveria importar, mas importou, nem que fosse por um momento. "Um menino", ela repetiu suavemente, imaginando um rostinho pego no caos do mundo de Isabela. "Eles se casaram agora?" Carla balançou a cabeça, os lábios franzidos. "Não, ainda não casaram. E pelo que ouço, as coisas não estão exatamente um mar de rosas." Ela hesitou, depois despejou o resto. Isabela, ao que parecia, estava longe da vencedora glamorosa que se retratara. Como mãe, era negligente, muitas vezes deixando o bebê sozinho enquanto saía em extravagantes maratonas de compras, estourando os cartões de crédito de Leandro. As fontes de Carla, amigos de amigos principalmente, sussurravam que Isabela estava tomando antidepressivos, dormindo durante grande parte do dia, deixando o menino chorar no berço. Pior, fora ouvida gritando com ele, sua paciência se esgotando com as demandas da maternidade. "É uma bagunça", disse Carla, sua voz pesada de desaprovação. "Aquele pobre garoto." Vera ouviu sua expressão calma, mas sua mente fervilhando. Pensou no colar de esmeraldas do qual Isabela se gabara, na maneira como se deleitara em seu suposto triunfo. Agora, essa imagem parecia vazia, substituída pela realidade de uma mulher lutando e uma criança negligenciada. Vera não sentiu satisfação, apenas uma tristeza silenciosa pelo bebê, inocente e pego no fogo cruzado da disfunção de seus pais. O tempo passou, e Vera se concentrou em seu próprio mundo. A apresentação de dança de Rosa, os projetos de ciências de Sérgio, seus próprios passos hesitantes de volta à pintura, uma paixão que engavetara durante o casamento. Mas as atualizações de Carla continuavam chegando, cada uma pintando um quadro mais sombrio. Uma noite, enquanto Vera dobrava roupa, seu telefone vibrou com o nome de Carla. Ela atendeu, preparando-se.
Vê, você não vai acreditar nisso, disse Carla, sua voz urgente. Leandro e Isabela tiveram uma briga enorme. Aparentemente, ele deu um tapa forte nela. Ela chamou a polícia e eles o levaram para passar a noite na delegacia. Está todo mundo no bairro comentando agora. A respiração de Vera ficou presa. Leandro nunca havia levantado a mão para ela. Nem uma vez, mesmo em seus momentos mais sombrios. A notícia a perturbou, não porque se importasse mais com ele, mas porque revelava o quão baixo ele havia caído. O que aconteceu? Ela perguntou a voz firme. Carla suspirou. Pelo que ouvi, foi por causa de dinheiro. Isabela tem gastado como louca, e Leandro, estressado com o bebê e o trabalho, eles estavam gritando um com o outro e ele simplesmente perdeu a cabeça. Isabela está prestando queixa, ou pelo menos ameaçando. É um desastre. Vera sentou-se na camisa que estava dobrando, as mãos pousadas na pilha de roupa. Pensou no bebê, mal um aninho, testemunhando o desmoronamento de seus pais. Sinto pena daquele pobre menino, disse ela baixinho. Ele não merece isso, nenhuma criança merece. A voz de Carla suavizou. Você é muito gentil, Vê. Depois de tudo que eles te fizeram passar, você ainda está pensando naquela criança. Vera conseguiu um pequeno sorriso, embora Carla não pudesse ver. Não é sobre eles, Carla. É sobre aquele bebê. Ele não tem ninguém cuidando dele. A ilusão do romance apaixonado de Leandro e Isabela começou a rachar não muito depois da chegada das caixas de Vera. Seu conteúdo, um triunfo fugaz que não conseguiu sustentar a frágil fundação de seu relacionamento. Uma vez que a emoção da conquista, Leandro reivindicando as posses de Vera, Isabela se deleitando em seus despojos, desapareceu. A realidade de sua vida juntos se instalou. O que parecia amor, ardente e consumidor, esfriou em algo muito menos glamouroso. Leandro, que antes via Isabela como sua libertadora, começou a vê-la pelo que ela era, uma manipuladora que o jogara tão habilmente quanto um grande mestre de xadrez. Ele caíra em sua armadilha, atraído por seu charme e confiança, apenas para se ver enredado em uma dinâmica que o esgotava. As exigências de Isabela eram implacáveis, as financeiras eram as menores. Leandro conseguia lidar com suas intermináveis maratonas de compras, as roupas de grife se acumulando em seu apartamento, os jantares extravagantes que ela insistia em ter. Ele cerrava os dentes e pagava as contas, mesmo enquanto sua conta bancária diminuía e seu estresse aumentava. Mas suas exigências emocionais eram um labirinto que ele não conseguia navegar. Ela ansiava por validação constante, seu humor oscilando como um pêndulo, um momento o cobrindo de afeto, no seguinte, o repreendendo por alguma ofensa percebida. Você não me valoriza, Leandro. Ela estalava, a voz afiada enquanto balançava uma taça de vinho, os olhos brilhando com acusação. Depois de tudo que fiz por você, você ainda não é suficiente. No início, suas preferências não convencionais na cama haviam acendido uma faísca em Leandro, um contraste gritante com o ritmo previsível de seu casamento com Vera. Mas o que antes o excitava tornou-se sombrio, seus desejos empurrando limites que o deixavam desconfortável, até mesmo repelido. Ele cedeu no início, desesperado para mantê-la satisfeita, mas os encontros se tornaram vazios, deixando-o sentindo-se usado em vez de desejado. Noite após noite, ele se retirava para a garagem, o chão frio de concreto seu refúgio. Lá, escondido entre a desordem das caixas fechadas de Vera, ele cuidava de uma garrafa de uísque, a queimação do álcool uma fuga temporária do caos de seus pensamentos. O controle de Isabela apertou como um laço. Ela monitorava cada movimento dele, suas acusações afiadas e implacáveis. Você está bebendo demais, Leandro, ela sibilava, pegando o leve cheiro de licor em seu hálito, os olhos se estreitando com desdém. Você é patético. No entanto, ela servia para si mesma outro martini, sua hipocrisia gritante. Leandro, antes o homem confiante que saíra do tribunal com um sorriso presunçoso, sentia-se como um cachorrinho na coleira, puxado para lá e para cá por seus caprichos. Ele se pegava concordando com as exigências dela, concordando com seus discursos inflamados, apenas para evitar outra discussão aos gritos.
O apartamento, antes um símbolo de sua nova vida, parecia uma gaiola. As coisas pioraram ainda mais, as brigas ficando mais feias. A noite em que ele a esbofeteou, sua mão atingindo sua bochecha em um momento de frustração cega, foi um ponto baixo que ele nunca imaginara alcançar. A polícia, à noite em uma cela, os sussurros dos vizinhos, foi um alerta, mas não o primeiro. Na quietude daquelas noites na garagem, enquanto o uísque entorpecia seus sentidos, um pensamento começou a se infiltrar, insidioso e persistente. Ele estivera errado. No início de seu caso com Isabela, ele se convencera de que encontrara o amor verdadeiro. Que Vera fora a âncora que o impedia de ser feliz. A vibração de Isabela, sua ousadia, pareciam tudo o que lhe faltava. Mas agora, olhando para os destroços de sua vida, ele se perguntava se fora rápido demais, imprudente demais, para tomar aquelas atitudes ousadas. A garagem era o santuário de Leandro, um refúgio escuro e bagunçado onde ele podia escapar das exigências implacáveis de Isabela. Uma noite, após outra discussão ácida sobre sua última maratona de compras, ele entrou furtivamente, as mãos tremendo com a necessidade de sua garrafa escondida de vodka. Remexeu nas prateleiras, empurrando latas de tinta e equipamentos de ginástica esquecidos, sua frustração aumentando enquanto a garrafa o iludia. Seus dedos roçaram a borda de uma caixa fechada, uma das que Vera havia enviado. Arrancando a tampa com um puxão imprudente, ele congelou. Dentro, cuidadosamente embaladas, estavam centenas de fotografias, empilhadas e amarradas com fitas delicadas. A respiração de Leandro ficou presa enquanto ele levantava um maço, seus dedos desajeitados com um nó. As imagens se espalharam, rostos felizes olhando de volta para ele. O seu próprio, mais jovem e despreocupado. O de Vera, radiante com um sorriso que ele não via há anos. O pequeno Sérgio, lambuzado de sorvete. Rosa, emoldurada por Maria Chiquinhas. Lá estavam eles no litoral, bronzeados e rindo, as ondas quebrando atrás deles. Lá, em um parque de diversões, braços envolvendo um ao outro em um carrossel. Lá, em casa, perto da árvore de Natal, cercados por papel de embrulho rasgado e luzes brilhantes. No verso de cada foto, a caligrafia cuidadosa de Vera anotava os detalhes. Nossas primeiras férias juntos, 2010. Estou tão feliz. Sérgio faz 3 anos aqui, 2012. Ele adora algodão doce. O melhor ano novo de nossas vidas, 2015. A garganta de Leandro apertou, um nó se formando enquanto seus olhos ardiam. Ele deixou as fotos de lado, as mãos tremendo, e pegou outra pilha. Eram desenhos infantis, suas cores desbotadas, mas vívidas de memória. Casas tortas sob sóis tortos, figuras de palito desajeitadas de mãos dadas. Cada um era assinado na escrita instável de uma criança. Eu amo o papai. Papai é o mais forte. Papai é o melhor. O peito de Leandro doeu, as palavras perfurando a névoa de sua negação. Ele não via aquilo há anos, não percebera que Vera os guardara, preservara como tesouros. Continuou cavando, incapaz de parar. Havia cartões que ele escrevera para Vera nos primeiros anos, suas bordas gastas pelo manuseio, poemas românticos escritos em sua caligrafia fervorosa, declarações de amor que pareciam pertencer a outro homem. Você é meu para sempre, Vê. Nunca vou te deixar ir. Promessas de fidelidade eterna, agora zombeteiras em sua quebra. Abaixo deles, uma pilha de cadernos escolares de Sérgio e Rosa, cheios de sua gratidão infantil. Obrigada, mamãe, por me ajudar com matemática. Tirei A. Obrigado, papai, por explicar como resolver o problema. A visão de Leandro turvou, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto ele traçava as palavras, o peso do que ele jogara fora desabando sobre ele. A porta da garagem rangeu e a voz de Isabela cortou o silêncio, afiada de irritação. Que diabos você está fazendo aqui, Leandro? Estou te chamando há 10 minutos. Leandro não levantou o olhar. Sentou-se congelado, um desenho de uma família de palitos apertado em sua mão. As palavras, papai, é o melhor olhando de volta para ele. Seu silêncio apenas alimentou a irritação de Isabela.
Ela se aproximou furiosamente, seus saltos clicando no concreto. Você está me ignorando? O que é todo esse lixo? Ela espiou por cima do ombro dele, seu lábio se curvando ao ver as fotos e desenhos. Ah, ótimo. Mais lixo da Vera. Por que você está perdendo tempo com isso? A mandíbula de Leandro apertou, mas ele não disse nada, seus dedos apertando o desenho. Ele puxou outra foto. Vera rindo enquanto Rosa lambuzava seu rosto com bolo em uma festa de aniversário. E o escárnio de Isabela irritou seus nervos. Patético, ela murmurou. Livre-se disso, Leandro. Não precisamos do lixo dela bagunçando nosso espaço. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos avermelhados com algo que ela não conseguia ler. Dor? Raiva? Clareza? Não é lixo, disse ele, sua voz baixa, instável, mas firme. São meus filhos, minha família. Isabela piscou, pega de surpresa pela firmeza em seu tom. Sua família? Ela zombou, recuperando-se rapidamente. Você quer dizer aquela que você deixou? Não fique todo sentimental agora. Você queria esta vida, Leandro. Você me escolheu. Ele a encarou, a mulher que um dia pensara ser sua salvação, e a viu claramente pela primeira vez. A manipulação, o controle, o caos em que ela prosperava. Não era amor, era uma armadilha. E ele entrara nela de bom grado, cego por seu próprio descontentamento. Eu estava errado, disse ele baixinho, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Os olhos de Isabela se estreitaram, sua voz se elevando. O que você acabou de dizer? Mas Leandro não respondeu. Voltou-se para a caixa, suas mãos movendo-se gentilmente agora, reverentemente, enquanto reunia as fotos e desenhos, colocando-os de volta em suas fitas. Levantou-se, a caixa aninhada em seus braços, e passou por ela sem dizer uma palavra, dirigindo-se ao apartamento. Os gritos de Isabela o seguiram. Não ouse me dar as costas, mas pareciam distantes, insignificantes. Leandro estava na penumbra da sala de estar, a caixa aberta de Vera a seus pés, seu conteúdo derramando-se pela mesa de centro como um mapa de uma vida que ele abandonara. Suas mãos tremeram ao pegar a pasta grande no fundo, seu peso significativo. Abriu-a esperando mais fotos ou desenhos, mas em vez disso, encontrou centenas de recibos, meticulosamente organizados em plásticos. Cada um era para as crianças. Roupas, sapatos, brinquedos, livros, mensalidades de cursos educacionais. A caligrafia organizada de Vera os rotulava. Casaco de inverno do Sérgio, 2021, R$385. Botas novas da Rosa, 2022, R$260. Acampamento de ciências do Sérgio, 2023, 1.450. Aulas de balé da Rosa, 2024, R$920. A respiração de Leandro ficou superficial, enquanto folheava a pasta, seus dedos roçando a tinta desbotada. Pegou uma calculadora de uma gaveta próxima, seus movimentos frenéticos, e começou a somar os valores. Em minutos os números pintaram uma verdade gritante. O total que Vera gastara com Sérgio e Rosa nos últimos anos superava em muito o valor de cada presente que ele exigira de volta. As joias, o telescópio, a caixinha de música, tudo. Milhares e milhares de reais investidos no bem-estar deles, no crescimento, na felicidade, enquanto ele estivera obcecado em recuperar bugigangas para apaziguar a ganância de Isabela. Então ele viu. Um pequeno pedaço de papel preso ao último recibo, suas bordas nítidas, como se Vera o tivesse colocado ali com cuidado deliberado. Sua caligrafia, firme e elegante, preencheu a página com apenas algumas linhas, mas elas o atingiram como uma lâmina. Leandro, devolvi tudo o que você quis de volta. Todas as fotos, desenhos, cartões, cadernos, recibos, joias e aparelhos. Todos os valores materiais. Mas as coisas que você nunca deu, amor, cuidado, apoio, atenção, eu guardei para mim e para as crianças. Isso é algo que você nunca poderá tirar de nós. Vera, o papel escorregou de suas mãos, flutuando até o chão. Os joelhos de Leandro fraquejaram e ele afundou no sofá, o mundo ao seu redor desmoronando. O peso das palavras de Vera o pressionou, cada uma um espelho refletindo seus fracassos.
Ele não perdera apenas dinheiro ou posses, perdera uma família, um amor que fora real e duradouro, uma versão de si mesmo que mal reconhecia mais. As fotos das férias no litoral, os desenhos proclamando papai é o melhor, os cartões cheios de suas próprias promessas de eternidade, eram relíquias de uma vida que ele trocara pelo fascínio fugaz de Isabela, por uma existência vazia que agora zombava dele. A voz de Isabela cortou o silêncio, afiada de desdém. Ela parou na porta, braços cruzados, os olhos percorrendo o conteúdo espalhado da caixa. Então, o que você vai fazer com todo esse lixo agora? Perguntou ela, seu tom pingando impaciência. Jogar fora ou ficar aí sentado chorando por fotos velhas como um perdedor? Leandro não respondeu. Encarou a caixa, a pasta de recibos, o bilhete de Vera caído no chão. Suas palavras ecoavam em sua mente. Amor, cuidado, apoio, atenção. Ele dera tão pouco disso, convencido de que pagamentos de pensão alimentícia e presentes ocasionais eram suficientes. Mas Vera fora quem estivera lá, dia após dia, costurando a família deles enquanto ele perseguia uma miragem. E agora, cercado pelos remanescentes tangíveis de seu passado, ele via a verdade. Trocara amor genuíno pela admiração superficial de Isabela, valores reais por lantejoulas brilhantes. Os frutos de seu egoísmo e tolice eram amargos, e eram só seus para suportar. Leandro! Isabela estalou, aproximando-se, seus saltos clicando no piso de madeira. Você está me ouvindo? Isso é patético. Livre-se disso. Numa tarde tranquila, o telefone de Vera vibrou e o nome na tela a fez parar abruptamente. Leandro. Ela hesitou, o polegar pairando sobre o botão de atender, então atendeu, sua voz cautelosa. Alô? Vera, sou eu, disse Leandro, seu tom mais suave do que ela jamais ouvira. Eu preciso me desculpar. Por tudo. O divórcio, os presentes, a maneira como tratei você e as crianças, eu estava errado, e sinto muito. Ele fez uma pausa, a respiração instável. Eu gostaria de me encontrar, se você estiver disposta, só para conversar. O coração de Vera tropeçou, uma mistura de choque e algo mais, algo que ela não esperava sentir. Seria um lampejo do amor que um dia sentira por ele, enterrado sob camadas de dor, ou apenas a surpresa de sua humildade? Ela encerrou a ligação educadamente, prometendo pensar a respeito. Mas enquanto sentava em sua cozinha, olhando para o telefone, pensamentos de dar a ele uma segunda chance se infiltraram. Ele poderia ter mudado. Poderia haver uma maneira de consertar as coisas? Se não por eles, então por Sérgio e Rosa? A ideia parecia imprudente, mas a puxava, despertando uma esperança na qual não tinha certeza se confiava. Precisando de clareza, Vera ligou para a única pessoa que sabia que cortaria sua confusão, sua melhor amiga, Débora. Podemos nos encontrar? Perguntou ela, a voz urgente. Preciso conversar. Encontraram-se em seu café favorito, um lugar aconchegante com cadeiras descombinadas e o cheiro quente de café fresco. Vera despejou tudo, a ligação de Leandro, seu pedido de desculpas, os inesperados sentimentos em seu coração. Débora ouviu, sua expressão escurecendo a cada palavra. Quando Vera terminou, Débora pousou a xícara com um baque deliberado, seus olhos ardendo de convicção. Vê, me escuta, disse Débora, sua voz firme, sem traço de seu calor habitual. Não deixe o Leandro chegar perto de você, sob nenhuma circunstância. Nada de bom virá disso. Vera piscou, pega de surpresa pela intensidade, mas ele parecia diferente, como se estivesse realmente arrependido. Arrependido? Débora interrompeu, inclinando-se para a frente. Vera, vamos recapitular. Este homem te traiu, mentiu para você, te traiu com a Isabela, e depois teve a audácia de exigir suas joias e os presentes das crianças de volta, como se você fosse alguma loja de penhores. Ele te rebaixou, te humilhou no tribunal com aquele golpe absurdo, denegriu tudo que vocês construíram juntos. Onde estava a consciência dele, então? Ele não tinha uma. A garganta de Vera apertou, as memórias inundando de volta. O sorriso arrogante de Leandro no tribunal. A alegria predatória de Isabela.
as caixas que ela embalara com mãos trêmulas. Débora não havia terminado. Pense em como ele anunciou o divórcio. Ela pressionou. Frio, desdenhoso, como se você não fosse nada. Ele seguiu em frente sem olhar para trás, ostentando a Isabela, enquanto você juntava os pedaços para Sérgio e Rosa. Ele não se importou com a sua dor, vê. Ele não se importou com as crianças. E agora, ele está arrependido porque sua vida nova e brilhante com a Isabela implodiu? Isso não é remorso, é conveniência. Vera encarou seu café, o vapor subindo em espiral, sua mente um cabo de guerra entre as palavras de Débora e aquela esperança tênue e tola. Eu só pensei que talvez ele tenha percebido o que perdeu. Talvez ele queira consertar as coisas. A voz de Débora suavizou, mas sua resolução não vacilou. Vê, considerando tudo o que ele fez, por que diabos você daria a esse insidioso um momento do seu tempo? Ele não te amou, não do jeito que você merecia. Amor não destrói alguém e depois volta rastejando quando a grama do vizinho não é mais verde. Ele não está aqui por você. Ele está aqui porque perdeu o controle de sua própria bagunça. Ela estendeu a mão sobre a mesa, apertando a mão de Vera. Por favor, faça um favor a si mesma. Recuse-se a encontrá-lo. Você lutou tanto para reconstruir sua vida, para ser forte por si mesma e pelas crianças. Não o deixe te arrastar de volta para o caos dele. Você vale mais do que as desculpas esfarrapadas dele. Os olhos de Vera arderam. As palavras de Débora cortaram a névoa de suas emoções como um farol. Débora estava certa. O pedido de desculpas de Leandro, sincero ou não, não poderia apagar os destroços que ele deixara para trás. E ela não lhe devia uma segunda chance. Não depois de tudo. Você está certa, Vera disse finalmente, sua voz firme, um peso se levantando de seu peito. Não vou encontrá-lo. Cansei de deixá-lo ter poder sobre mim. O rosto de Débora suavizou em um sorriso orgulhoso. Essa é minha garota. Você consegue ver. Você tem tudo o que precisa bem aqui. Ela tocou o peito de Vera, bem sobre o coração. Naquela noite, Vera sentou-se à mesa da cozinha, uma tela em branco apoiada nas proximidades, e redigiu uma mensagem para Leandro. Leandro, agradeço seu pedido de desculpas, mas não estou interessada em me encontrar. Segui em frente e desejo o melhor a você. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Ela apertou enviar, depois pousou o telefone, as mãos firmes. Virou-se para a tela, pegou um pincel e começou a pintar. Uma pincelada ousada de vermelho, vibrante e sem remorso. Sua vida, seu amor, sua força, eram dela. E ninguém, nem mesmo Leandro, poderia tirá-los. Em casa, Sérgio e Rosa estavam esparramados na sala de estar, discutindo divertidamente sobre um jogo de tabuleiro. Vera juntou-se a eles, rindo enquanto Rosa tentava roubar uma jogada extra. Este era seu mundo inteiro e suficiente. A ligação de Leandro foi uma ondulação, não uma onda, e ela já havia resistido à tempestade. Meses após a decisão resoluta de Vera de fechar a porta para Leandro, sua vida havia se estabelecido em um ritmo de realização tranquila. A galeria de arte onde trabalhava meio período se tornara um segundo lar, suas pinturas ganhando elogios e um pequeno, mas crescente séquito. Sérgio estava prosperando em seu último ano do ensino médio, seus projetos de ciências ganhando prêmios, enquanto as apresentações de dança de Rosa iluminavam os recitais locais. A casa, antes sombreada pela dor do divórcio, agora vibrava com risadas, criatividade e o calor de uma família que resistira ao pior e saíra mais forte. O coração de Vera, embora marcado, estava inteiro novamente, cheio do amor que derramava em seus filhos e na vida que construíra por conta própria. Ela manteve o pedido de desculpas de Leandro à distância, um eco tênue que não a perturbava mais. As atualizações ocasionais de Carla, a separação final de Leandro e Isabela, suas lutas para se reconectar com o filho deles, eram recebidas com um aceno e uma mudança de assunto. O foco de Vera estava no futuro, não no passado. Ela emoldurara mais desenhos de Rosa, pendurara novas pinturas na sala de estar e até começara a receber pequenas reuniões com amigas como Débora,
cuja lealdade feroz fora uma tábua de salvação. A vida não era perfeita, mas era dela, e isso era suficiente. Numa manhã fresca de primavera, Vera estava na galeria organizando uma nova exposição de artistas locais quando uma mulher a abordou. Ela tinha cerca de 50 e poucos anos, com olhos penetrantes e um sorriso caloroso, apresentando-se como doutora. Helena Guzmão, curadora de um prestigioso instituto de arte na capital. Tenho acompanhado seu trabalho, disse doutora Helena, gesticulando para um dos vibrantes abstratos de Vera. Um turbilhão de azuis e dourados, inspirado nos sonhos de seus filhos. É cru, poderoso. Você tem um dom. Vera corou, desacostumada a tais elogios. Obrigada. Isso significa muito. O sorriso da doutora. Helena se alargou. Estou curando uma exposição nacional no próximo mês e gostaria de apresentar seu trabalho. 3 peças, exibidas com destaque. É uma grande oportunidade, Vera. Sua história, sua resiliência. Está em cada pincelada. As pessoas precisam ver isso. A respiração de Vera ficou presa, sua mente girando. Uma exposição nacional, seu trabalho visto por milhares, era um sonho que ela nunca ousara expressar. Uma validação da paixão que redescobrira depois de anos deixando-a de lado. Eu ficaria honrada, ela gaguejou, o coração acelerado. Há mais, acrescentou doutora Helena, seus olhos brilhando. Temos um programa de bolsas para artistas emergentes. Gostaria de indicá-la. Ele vem com financiamento para uma exposição individual, uma bolsa para apoiar seu trabalho e mentoria para levar sua carreira ao próximo nível. Você é exatamente o tipo de artista que queremos defender. Lágrimas picaram os olhos de Vera, mas ela riu, um som de pura alegria não filtrada. Não sei o que dizer. Isso é incrível. Diga sim, disse doutor. Helena calorosamente. Você mereceu. Vera disse e as semanas seguintes foram um turbilhão. Selecionou suas melhores peças para a exposição, derramou seu coração em novas e sentiu uma centelha de orgulho que não sabia ser possível. Quando contou a Sérgio e Rosa, eles gritaram e a abraçaram. Rosa declarando, mãe, você vai ficar famosa. Sérgio, sempre pragmático, sorriu e disse, só não se esqueça de nós quando for uma figurona. Débora, com vinho em seu próximo encontro no café, brindou a ela com um feroz. Eu te disse, Vê, você é imparável. A reviravolta, porém, veio na noite de abertura da exposição. A galeria estava viva com pessoas, críticos, colecionadores, moradores locais, todos zumbindo em torno das pinturas de Vera, suas cores brilhando sob as luzes. Vera, vestida com um vestido preto simples, mas elegante, movia-se pela multidão, aceitando elogios com um sorriso gracioso. Sérgio e Rosa estavam lá, radiantes de orgulho, e Débora pairava por perto, tirando fotos como uma mãe orgulhosa. Enquanto Vera falava com um crítico, uma figura familiar chamou sua atenção do outro lado da sala, parada perto de sua maior pintura, uma tela ousada intitulada Retomada. Era Leandro. Ele parecia diferente, mais velho, seu rosto marcado por um cansaço que não existia antes. Estava sozinho, mãos nos bolsos, olhando para a pintura, como se ela contivesse respostas que ele não conseguia encontrar. O coração de Vera pulou. Não de saudade, mas de surpresa. Ela não o convidara, não falara com ele desde sua mensagem recusando o encontro. Como ele soube? Ela se desculpou e se aproximou, seus passos medidos, sua expressão neutra. Leandro, disse ela, a voz calma. O que você está fazendo aqui? Ele se virou assustado e por um momento ela viu o homem das fotos naquela caixa, vulnerável, humano. Eu ouvi sobre sua exposição, disse ele, a voz baixa. Carla mencionou. Eu não vim te incomodar, Vera, eu tinha que ver, seu trabalho é incrível. Ela o estudou procurando por manipulação, mas não encontrou nenhuma. Seus olhos estavam avermelhados, sua postura derrotada. Obrigada, disse ela, mantendo distância. Mas por que você está realmente aqui? Leandro engoliu em seco, olhando para a pintura, seus turbilhões de cor um testemunho de sua força. Eu encontrei a caixa, disse ele baixinho. As fotos, os desenhos, seu bilhete.
Aquilo me quebrou, Vê. Tenho tentado consertar as coisas, me aproximando de Sérgio e Rosa, começando terapia, tentando ser um pai melhor para meu filho. Sei que não mereço seu perdão, mas precisava que você soubesse. Eu vejo o que perdi, e estou orgulhoso de você. Você é tudo o que eu não fui. A respiração de Vera ficou presa, mas ela não amoleceu. Ela não precisava mais da validação dele. Agradeço isso, disse ela, a voz firme. Mas isto... Ela gesticulou para a galeria, a multidão, seus filhos rindo perto. É meu. Construí sem você. Desejo-lhe bem, Leandro, mas minha vida não te inclui mais. Ele assentiu, um lampejo de dor cruzando seu rosto, mas não argumentou. Eu entendo, disse ele. Eu só... Espero que as crianças possam me deixar tentar um dia. Isso depende deles, Vera disse, seu tom firme, mas não cruel. Boa sorte, Leandro. Ela se virou, reunindo-se a Sérgio e Rosa, que não haviam notado a presença de Leandro. Enquanto os abraçava, o peso das palavras dele desapareceu, substituído pela alegria do momento. A reviravolta inesperada não foi a aparição de Leandro, foi a percepção de que seu remorso, seu arrependimento, não tinham mais poder sobre ela. Ela estava livre, verdadeiramente livre. E o mundo estava se abrindo para ela, de maneiras que nunca imaginara. Enquanto a noite terminava, doutora Helena puxou Vera de lado, entregando-lhe uma carta confirmando a bolsa e um cheque para o primeiro estipêndio. Você vai longe, Vera, disse ela. Este é apenas o começo. Vera sorriu, guardando a carta na bolsa. Olhou para seus filhos, para o sorriso orgulhoso de Débora, para as pinturas que contavam sua história. A sombra de Leandro havia passado, uma breve ondulação em seu mar de triunfo. A reviravolta, a mais feliz de todas, era que seu futuro era dela. Brilhante.